Então, deixa eu só... Pedro, te apresento e você nos orienta. Beleza. Pode começar, então, tá bom? Boa sorte aí, boa palestra. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas à MT Escola de Teatro. Hoje nós temos uma palestra muito especial. Está aqui conosco o Pedro Consorte. O Pedro é um artista que participa do espetáculo internacional Stone, cofundador do coletivo Colabora Corona, graduado em comunicação, mestrado em metodologia colaborativa, especialista em gestão de conflito e comunicação não violenta. O tema da palestra que Pedro nos traz hoje é comunicação não violenta. Antes de começarmos aqui essa palestra, eu dizia a ele da nossa alegria, da nossa satisfação, por conta de que esse momento de extrema tristeza e dureza de coração que o planeta vive, né, ter uma fala com esse tema, para nós, é de uma oportunidade de aprendizado muito grande. Pedro, gratidão pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado, Flávio. Boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigado pelo convite também. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Esse convite veio de uma experiência que a gente teve na SP, Escola de Teatro, né? Que a gente teve 2 encontros lá e foram encontros muito legais, assim. E eu já queria compartilhar um pouco, assim, da minha abordagem, assim, né? Quando a gente fala de palestra, no convencional é quase como se fosse uma coisa assim, só uma pessoa falando, né? Uma coisa meio solitária, assim, e eu aqui olhando para essa sala de Zoom e só vendo a minha cara aqui, eu estou me sentindo muito solitário. Então, quem quiser abrir o vídeo aí, e isso vai ser um convite, assim, até para a gente trocar, assim, né? Então, eu vou trazer aqui algumas ideias, algumas coisas que eu venho estudando aí, principalmente nos últimos 6, 7 anos, mais a fundo, assim. E a ideia é a gente ir batendo uma bola mesmo, assim, sabe? Porque eu preparei coisas para trazer aqui para vocês, mas tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, tem um risco de eu trazer uma coisa muito pronta, assim, muito fechada aqui para vocês, e essa coisa não ser interessante para vocês, porque eu não conheço vocês, né? Então, a ideia é eu ir trazendo também, e aí a gente ir perguntando e comentando, porque todo mundo pode contribuir aqui com a conversa, e também para eu ir sabendo o que interessa para vocês, né? O que interessa para vocês, quais são as necessidades de vocês, as curiosidades. E essa abordagem, ela, na minha opinião, ela já tem a ver com a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta é esse convite para a gente trocar, para a gente se ouvir, para a gente ir construindo junto, assim. Então, como uma introdução, eu queria perguntar se alguém já tem alguma pergunta, ou sobre mim, ou sobre a comunicação não violenta, ou sobre a minha relação com a comunicação não violenta, né? Se você quiser abrir o vídeo, você pode abrir. Se você não quiser abrir, mas se quiser só abrir o áudio e falar também, acho que é muito bem-vindo. Acho que é importante cada pessoa aqui estar à vontade, né, na sua configuração. E é isso. Então, eu queria saber se já tem alguém que tem alguma pergunta. Todas as perguntas e comentários são muito bem-vindos. E aí a gente pode ir se guiando, né, pelas coisas que forem perguntadas ou faladas, aí a gente vai construindo junto, assim. Então é isso. Queria abrir Eu já ouvi falar desse conceito de comunicação não violenta, mas nunca li nada a respeito. Mas o nome comunicação violenta, ele meio que diz tudo. Você pode imaginar do que se trata, né? Especialmente aqui na MT, a gente tem feito aula por Zoom. E isso exige da gente uma grande paciência
Você não só as questões que dizem respeito às relações interpessoais, né, que já são de Homo sapiens, que são originais e únicos, tem diferenças, então já tem já exige um pouco de diplomacia e sabedoria para você expressar suas ideias sem os vícios, né, que a civilização nos educou, né? Muitas vezes a gente foi educado, né, para ganhar um argumento na base do grito ou na base da força. Os nossos pais nos batiam, então falavam grossos conosco, e a gente meio que herda isso e fica meio incrustado nos nossos comportamentos. E eu imagino muito bem o porquê de você estar aqui a bordo conosco, porque a gente já tem essa necessidade de sabedoria, de saber trabalhar com as relações interpessoais, isso em uma sala de ensaio, em um palco teatral, onde está todo mundo respirando o mesmo ar. Mas aqui, a diplomacia ela é exigida, sei lá quantas vezes, eu não sou das exatas, mas posso chutar umas 4 vezes mais. Por quê? As relações interpessoais em si, que já exige essa sabedoria, mas a paciência com o Zoom, ou seja, todo mundo aqui em janelas e muitas vezes as pessoas falando ao mesmo tempo. 3, as falhas tecnológicas, né? Que muitas vezes as falhas tecnológicas já nos irritam e a gente quer expressar uma opinião de forma rápida, assim, porque não sabe se vai falhar o microfone. Então, eu imagino muito bem um pouquinho da sua presença, e eu acho que esse conceito de comunicação violenta, o título dele já diz muito a respeito do que é. Então, seja bem-vindo à MT e vamos a bordo, Pedro. Obrigado, Péricles. Você que inventou esse conceito? Da comunicação Eu não não sou ignorante, violenta? né? Eu já ouvi falar do conceito, mas não sei de onde veio, quem, né? Sim, Câmbio. sim. Eu vou... Nossa, Péricles, você trouxe tantas coisas que eu achei legais, assim, que eu fiquei com vontade de comentar várias delas, assim, se você me permite. Essa coisa, se fui eu que criei, não fui eu que criei, né? A comunicação não violenta, ela... Esse não violenta, essa parte, né, do nome comunicação não violenta ou não violenta, ele vem de um movimento político-social que é o movimento da não violência, que é um movimento que inspirou muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas que lutaram exatamente por direitos iguais, né, por mais condições dignas, assim. Então, por exemplo, o Martin Luther King, a Rosa Parks, o próprio Gandhi, né? O Gandhi foi acho que a pessoa principal, assim, que trouxe esse conceito de não violência para o Ocidente e inspirou muita gente. E aí, a partir desse movimento, teve um psicólogo nos Estados Unidos chamado Marshall Rosenberg, que começou a estudar isso e começou a estudar essa parte da comunicação, assim, como é que a nossa comunicação poderia estar sintonizada com esse movimento político-social mesmo, assim, né? E aí agindo nessas várias esferas, assim, na esfera interpessoal que você trouxe, né, Péricles? Interpessoal, mas também na minha relação comigo mesmo, como é que eu posso tentar ter uma relação comigo mesmo, que é uma relação não violenta, né? É uma pesquisa, assim. Como é que eu posso ter uma relação com as pessoas com quem eu convivo, que geralmente são os relacionamentos mais desafiadores, né? Com quem a gente convive, seja em casa, seja no trabalho, nos estudos. Muitas vezes a gente não escolhe com quem que a gente convive, né? Mas mesmo com as pessoas com quem as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes essas são as relações difíceis também, assim, né? E também numa outra esfera, que é uma esfera mais macro, assim, estrutural. Então, existe essa proposta na comunicação não violenta, que é tentar pensar nessas 3 esferas, assim, eu comigo mesmo, eu com as pessoas com quem eu interajo, numa relação interpessoal, e também num âmbito mais sistêmico, como é que a gente olha para o todo, né, ou para
largas escalas e pensa como cuidar mesmo, como cuidar das pessoas que estão precisando ser cuidadas em todas essas escalas. E aí, então, foi o Marshall Rosenberg que criou, o psicólogo americano. E uma coisa que eu gosto de trazer, assim, é que existem várias abordagens da comunicação não violenta, várias pessoas estão aí, se vocês digitarem na internet, vocês vão achar várias pessoas falando. Mas existem várias abordagens. E uma abordagem que eu gosto mais é uma abordagem que eu considero não colonizadora, assim, que é a abordagem da pesquisa mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem ideias, perguntas, princípios, mas que a gente também é convidado a olhar para esses princípios e falar assim, o que faz sentido para mim disso? Né? Como é que eu transformo isso em coisas que fazem sentido para mim, assim. Então, não é um jeito certo, aqui está o jeito certo que um americano falou que a gente, né, agora precisa se comunicar. Não é isso. Mas esse americano começou a refletir sobre esses assuntos e eu entendo que a comunicação não violenta é exatamente essa reflexão sobre alguns assuntos, sobre alguns princípios e como é que a gente vai incorporando isso como pesquisadores e pesquisadoras mesmo, assim, né? Porque não tem palavra certa, não tem palavra errada, não tem um jeito certo de se comunicar. Não estou aqui para falar qual que é o jeito certo de se comunicar, mas é exatamente esse convite assim de cultivar uma consciência mesmo. Eu vou contar uma história que aconteceu hoje, e isso tem a ver com algumas coisas que você trouxe também, né, Péricles? Desse jeito que a gente foi criado, assim, a nossa cultura estimula a gente a se comunicar de um certo jeito, assim, né? E a gente está nesse liquidificador cultural aí, e muitas vezes a gente vai na onda que a gente foi criado, né? Dentro de casa a gente foi educado a se comportar de um certo jeito, né? Na escola, nos ambientes que a gente frequentou. E hoje eu estava falando com uma pessoa que eu conheço e uma pessoa, é um homem de 60 e poucos anos, e ele estava me falando exatamente isso, que ele teve um conflito lá com o vizinho dele, e que ele foi conversar com o vizinho, e o conflito começou a pegar fogo, assim, aí eles quase saíram na mão, né? E isso faz parte desses nossos desafios, assim, né? Esses nossos desafios de lidar com conflitos. E aí, Péricles, eu quero também apreciar muito esse cenário que você trouxe, que é assim, esse cenário pandêmico, né? Então, já não estava fácil antes da gente lidar com conflitos, né? Quando a gente olha para a nossa criação, quando eu olho para a minha criação, por exemplo, foi uma criação com muito amor, mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito poucos recursos de lidar com o conflito. Então, eu vi muita coisa acontecendo na minha casa, violências de vários níveis, de várias naturezas. Eu, durante a minha vida, reproduzi e ainda reproduzo essas violências porque é difícil desconstruir uma coisa que está no corpo, né? Uma coisa com a qual eu convivi ali diariamente, é muito difícil desconstruir. Então, esse trabalho de desconstrução também é a longo prazo, não é uma fórmula mágica, mas essa consciência vai ajudando, vai ajudando. Hoje em dia, eu me vejo com muito mais recursos, assim, muito mais recursos para lidar com os conflitos que eu encontro, que eu crio às vezes, né? E aí, essa questão da pandemia, cara, eu estava falando, hoje eu falei com meu pai, hoje eu falei com a minha mãe no telefone, eu falo com os meus amigos às vezes meus amigos, eu não consigo nem falar com as pessoas, assim, tá todo mundo bagunçado, cara. Tá todo mundo exausto, tá todo mundo cansado de tela. Quem consegue estar na tela, porque tem gente que nem consegue estar na tela, né? Tem gente que não tem nem recurso para estar na tela. Tem gente que não tem, né, acesso a um celular ou acesso ao computador. Tem gente que não tem saneamento básico.
Então, assim, antes a gente já estava numa sociedade desigual, pra caramba. E agora com essa pandemia, tá todo mundo muito mexido, assim, emocionalmente, cansado. A gente se comunicar através das telas, nos encontros de Zoom, né? Seja em reunião, ou seja em curso, aprender. Nossa, é toda uma reconstrução, sendo que é uma reconstrução não de um ponto de partida que, assim, a gente se juntou, a gente estava bem, e a gente falou, não, vamos recriar o jeito que a gente aprende, né? Vamos recriar o jeito que a gente aprende teatro, linguagens artísticas. Não, foi tipo, do nada veio o tsunami e salve-se quem puder. E como é que isso ajuda, assim, como é que isso influencia a nossa capacidade de lidar com conflito? Né? Então, assim, quando eu estou cansado, quando eu estou bagunçado emocionalmente, quando eu estou com medo do que vai acontecer, quando eu estou instável, como é que eu lido com conflitos quando eu estou nesse estado? Então, esse cenário, que é um cenário estrutural, sistêmico, é um cenário que precisa também ser levado em conta quando a gente está falando dos conflitos que a gente está tendo, né? E como é que a gente está lidando com os conflitos. Porque quando eu tenho um conflito com alguém, não sou só eu e essa pessoa, sou eu e essa pessoa dentro desse cenário, assim, né? Então, tem uma responsabilidade que é minha, tem uma responsabilidade que é da outra pessoa, mas tem uma responsabilidade que é do cenário. Porque o cenário está influenciando em como que a gente se relaciona, né? Está influenciando em como é que a gente tem recursos ou não tem recursos. O cenário, ele dificulta ou ele facilita, né? Os ambientes, eles dificultam ou facilitam. Então, reconhecer esse cenário que antes da pandemia já era um cenário de desigualdade, e agora desigualdade mais pandemia, mais tudo que veio com isso, né? Então, todos esses ingredientes nessa equação, assim, eu acho que são muito importantes de serem levados em conta, porque a gente vai ter conflitos e os nossos conflitos, eles vão estar muito frágeis nesse cenário, né? É muito difícil, assim, se eu já estou desgastado e eu tenho um conflito, é muito difícil cultivar uma consciência, cultivar uma escuta, né? Quando está todo mundo no limite, está todo mundo transbordando, é muito difícil. Mas encontros como esse e como outros encontros que a gente pode fazer para exatamente falar disso, vão ajudando a gente, né? Aí refletindo sobre isso, a pensar em caminhos, né? Porque se a gente deixa para cuidar do conflito na hora que ele acontece, é quase como se fosse assim, né? Deixar para construir o banheiro na hora que dá vontade de usar o banheiro. Então, assim, quando a gente vai se encontrando para falar sobre isso, para trocar ideia, para se ouvir um pouco, eu acredito que isso vai ajudando a gente a expandir o nosso repertório mesmo, né? Para lidar com essas situações que são muito desafiadoras, principalmente quando a cabeça fica quente, assim, né? Quando tem algum gatilho, alguém fala alguma coisa que aquilo foi um gatilho para você. Nossa! Então, galera, eu estou no mesmo barco, hein? Eu não vim aqui como uma pessoa que resolveu, que não tem conflitos, até porque os conflitos fazem parte da vida e os conflitos não são necessariamente ruins, assim, né? E eles são experiências de impulso para impulsionar a gente, assim. Quando tem um olhar sobre o conflito que é assim, a gente pode olhar o conflito como quase como assim, puxa, se a gente está tendo um conflito é porque a gente fracassou, né? Muitas vezes tem esse olhar assim, nossa, então eu estou tendo conflitos no meu relacionamento em casa, na minha família, ou na escola ou no trabalho, nossa, tem alguém que está fracassando aqui, né? Tem alguém que não está fazendo o seu trabalho direito. E o olhar da comunicação não violenta não é esse, é assim, não, os conflitos vão aparecer, eles têm uma função, porque quando aparece um conflito, quando surge um conflito, é quase como uma oportunidade de falar, opa, precisa acontecer algum ajuste aqui, né? Geralmente, quando surge um conflito, é porque alguém não está satisfeito.
É porque não tá bom para alguém, pelo menos para uma pessoa ali, talvez para várias. Então, o conflito ele possibilita que essas informações elas surjam. E quando a gente vai conseguindo ler essas informações e ler essas entrelinhas, a gente vai conseguindo encaminhar o conflito para um lado mais saudável, mais construtivo, né? Então, o conflito em si não é ruim, mas eu imagino que todo mundo que está aqui hoje já teve uma experiência de um conflito que foi muito ruim, que foi um conflito que todo mundo saiu machucado, ou algumas pessoas pelo menos saíram machucadas, e então existe para muitos e muitas de nós também essa aversão ao conflito, né? Porque se eu evito conflito, eu estou, de alguma forma, tentando me proteger. E isso faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, ao evitar o conflito, muitas vezes eu estou criando uma bomba relógio ali dentro de mim, porque eu estou acumulando essas angústias. E isso, ou uma hora vai explodir, ou para fora ou para dentro, né? Então, o convite dessa pesquisa da comunicação não violenta é exatamente como é que a gente trata de uma forma que seja saudável, né? De uma forma que seja construtiva, que a gente consiga encaminhar as coisas para que a gente possa cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então, olha quanta coisa já veio. Obrigado, Péricles, pela sua contribuição aí. E queria abrir para... Antes de abrir para mais perguntas e comentários, eu queria checar. A gente vai aqui até as 9h30. Ah, não. Para vocês é 8h30. É isso? 8h30. Para mim é 9h30, porque a gente já... Olha só que louco isso. A gente está em zonas de horário diferentes. Então, diga lá. Alguém quer comentar alguma coisa ou trazer alguma pergunta? Se quiser, é só abrir o microfone aí e trazer. Estou curioso para ouvir alguma voz aí. Eu queria fazer um comentário, porque eu achei extremamente interessante o tema em si, porque é algo que tem afetado muito, assim, afeta, acho que, no nosso dia a dia de trabalho, dia a dia em si, se você parar para tomar consciência na maneira que você se comunica com diferentes pessoas em diferentes situações, como você mesmo toma frente, tipo, em situações tipo, essa pessoa eu vou falar de tal maneira porque eu sei que ela não vai aceitar isso. Essa pessoa, eu vou falar de outra maneira porque eu sei que ela já não vai aceitar isso. Então, tipo, você, na sua vivência, você aprende, às vezes, inconscientemente, ou às vezes muito conscientemente, a como lidar com isso. E tem um menino novo no meu trabalho que a gente falou exatamente sobre isso hoje, porque ele tem uma dificuldade muito grande em comunicação. Quando ele fala com as pessoas, soa muito agressivo, principalmente na hora de digitar. Às vezes ele falando comigo não soa agressivo, mas na hora que ele vai falar para a pessoa digitando, parece que ele está dando um murro na pessoa. E aconteceu uma situação de tipo, o cliente queria tirar uma dúvida e era algo que ele já tinha perguntado várias vezes. E aí eu falei para ele, pergunta para o cliente se ele precisa de ajuda com isso. E aí ele falou assim, eu lembro da mensagem, ele escreveu assim, você está com problemas com isso? Quer ajuda? A maneira que ele escreveu, eu falei para ele, apaga isso, pelo amor de Deus. Eu falei, se ponha no lugar do cliente. Se você é cliente de um lugar, vem o cara e te fala assim, você quer ajuda com isso? Tá fazendo certo? Eu ia dar um soco na cara dele. Eu falei, cara, você não pode fazer isso, você tem que ser mais maleável na hora de falar, você tem que falar assim, você tem uma liberação para fazer isso? Tá precisando de uma ajuda? Tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar. Tem que ser mais aberto na hora de falar. Ele, é verdade, né, Jéssica? Eu nem pensei nisso, eu só digitei. Aí eu falei, não, você não pode fazer isso. Você tem que pensar, você tem que se pôr no lugar, principalmente se é um cliente, no lugar da pessoa. Aí você citando sobre isso, eu estava ali até conversando, estava na cozinha com a minha mãe na hora que eu estava vindo. Aí eu comentei com ela, eu falei, cara, é muito interessante porque se você vê, quando eu estou na empresa, a minha forma de comunicação é uma. Eu estou em casa com a minha mãe, a minha forma de comunicação é diferente de quando eu estou com meu pai. Porque eu sei que tem coisas que a minha mãe vai relevar e meu pai não vai. Então, tipo, é diferente. Então, eu achei um tema, assim, muito massa.
Obrigado, Jéssica. Ah, que legal. Então, ó, eu vou te pedir permissão aí para comentar algumas coisas que você falou, porque já me vieram várias coisas aqui também interessantes sobre isso. Você sabe que outro dia, né, eu tava vendo um diálogo de umas pessoas, assim, de uma família. E aí, sabe quando você assiste de fora, assim, né? Eu não tava participando, mas eu estava assistindo de fora e observando com esses olhos de pesquisador mesmo, assim, né? De ver como é que as pessoas se comunicam entre elas. E aí eu vi que quando uma pessoa falava, por exemplo, com a irmã, né? Tinha um irmão, uma irmã e uma mãe. Quando o irmão falava com a irmã, ele falava de um jeito, num certo tom de voz, com uma certa energia. Quando esse irmão falava com a mãe, ele falava totalmente diferente. E aí eu fiquei observando aquilo assim, e aí eu vi que uma hora ele falou de um jeito assim meio que eu achei meio atravessado assim com a mãe, né? E aí mas com a irmã ele falava em outro tom de voz. E aí eu achei isso muito curioso e fiquei olhando para mim mesmo e me observando no jeito que eu trato as pessoas. E aí eu comecei a perceber que eu trato as pessoas de forma diferente. E assim, por mais que eu me esforce, mas é um processo muito inconsciente. E aí eu fico tentando cultivar essa consciência para exatamente assim ver por que eu trato as pessoas diferentes, sabe? E muitas vezes, quando eu trato alguém assim mais de uma forma mais agressiva, assim, né, mais ríspida, geralmente eu sinto que eu tenho uma relação com essa pessoa, uma relação de dominação, que eu domino essa pessoa de alguma forma, uma relação de poder ali. Então eu me sinto no direito de tratar ela mais agressivamente, assim. Eu comecei a perceber isso em mim, hoje, assim. Hoje em dia, tipo, faz 7 anos que eu pesquiso isso, faz 7 anos que eu descubro coisas sobre mim. E aí comecei a perceber por quê? Porque as nossas relações, elas são inundadas de relação de poder, né? Então, assim, existe relação de poder em relacionamento afetivo, existe relação de poder de pai para filho, mãe para filho, né? Existe relação de poder de professor e aluno, né? Existe relação de poder, por exemplo, quando a gente pensa no universo cênico, teatral, existe muitas vezes relação de poder entre diretor e ator, atriz, né? Existem várias relações de poder ali. E elas são um problema? Não necessariamente, eu acho, né? Até porque essas relações, elas querem dizer que as pessoas estão cuidando de coisas diferentes. Então, uma pessoa está olhando mais para o todo, outra pessoa está olhando para outro aspecto, outra pessoa está olhando para outro aspecto. Mas quando essas relações elas vão virando relações de dominação, né, de uma pessoa fala e as outras pessoas não têm voz, né, uma relação de cima para baixo, uma relação de não escuta, né, uma relação de não co-construção, aí eu acho que isso começa a virar um problema. Então, como é que a gente... E esse é um convite da comunicação não violenta. Como é que a gente olha e reconhece as relações de poder que existem, né? Então, assim, às vezes eu vou falar com o meu chefe, se eu tenho medo de ser mandado embora, eu vou tentar tratar o meu chefe ali, né? Mas, tudo bom, simpático, né? Tá precisando de alguma coisa, né? Por quê? Porque eu dependo daquela pessoa. Agora, de uma pessoa que eu não dependo, muitas vezes eu vou tratar essa pessoa diferente, assim. E aí, quando eu começo a cultivar essa consciência, e eu muitas vezes posso me colocar no lugar das pessoas e falar assim, poxa, será que é legal ser tratado desse jeito que eu estou tratando essa pessoa, né? E aí, quando você traz essa situação, Jéssica, né, da mensagem enviada, tem uma imagem que eu gosto muito de trazer, assim, que é, e eu acho que todo mundo já viveu isso de alguma forma. Quem nunca viveu uma situação na qual a mensagem enviada não foi a mensagem recebida?
Isso literalmente com mensagens, mas às vezes falando. Às vezes eu falo uma coisa, o que chega na outra pessoa é um negócio totalmente diferente, né? Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa ouviu outra. Às vezes eu usei uma palavra, e isso é um outro fenômeno que acontece. Às vezes eu usei uma palavra que eu nem percebi que eu usei. Porque eu estou automatizado aqui e estou olhando para outra coisa, mas às vezes eu usei uma palavra que essa palavra específica chegou na outra pessoa como uma violência. E eu nem percebi. Porque para mim essa palavra não é violenta, mas a outra pessoa teve uma experiência de violência quando ela ouviu aquela palavra, ou aquela frase, ou aquela expressão. Então, como que a gente também vai... E aí, eu acho que é interessante assim, a gente não vai chegar num lugar ideal de, não, então essas palavras são as ideais. Porque as palavras reverberam de formas diferentes para cada pessoa, né? Mas então, como é que a gente cultiva um espaço para que a gente possa falar disso? Né? Para que a gente possa falar, essa palavra aí que você usou, para mim não tá legal. Ou esse jeito que você falou, para mim não é legal. Então, a gente, em vez de tentar achar o jeito assim, que é o jeito mais certo, né, de falar, lógico que eu posso prestar atenção nas palavras que eu uso e tentar pensar, poxa, vou tentar usar palavras aqui que não machuquem as pessoas, né? Eu, quando estou falando com vocês aqui, eu estou a todo momento me preocupando em achar palavras que não machuquem ninguém aqui. Talvez escape alguma palavra que machuque. E aí, o que a gente faz com isso, né? Eu posso abrir um espaço para também saber como é que essas palavras estão chegando em vocês. Agora, se eu não abro esse espaço, eu não vou ficar sabendo. Só que a violência vai existir mesmo assim. Eu só não vou ficar sabendo, mas a violência vai existir, né? E aí, tem uma coisa curiosa que é, às vezes eu me coloco no lugar da outra pessoa, né? Só que eu me coloco no lugar da outra pessoa e levo comigo as minhas referências. Então, assim, Jéssica, eu tô falando com você aqui, Jéssica, e eu vou me colocar no seu lugar, só que eu vou me colocar no seu lugar, e se eu não desapegar das minhas referências e tentar olhar para as suas referências, né, eu vou vislumbrar coisas aqui que talvez não estejam em sintonia com aquilo que você acredita, que é aquilo que é importante para você. Então, às vezes eu vou tentar escolher um jeito de falar com você, mas se eu não te conheço, se eu não te escuto, eu não vou saber exatamente como é que chega em você as minhas palavras, né? Então, a comunicação não violenta faz esse convite, assim, da gente cultivar essa consciência sobre que palavras que eu estou usando, como é que essas palavras estão chegando nas outras pessoas, como é que eu também acolho mesmo, né? Quando alguém expressa uma dor, e isso eu acho que é um dos grandes desafios, assim. Quantas vezes, pensa aí, nessa última semana, alguém expressou algum tipo de dor para você, algum tipo de desconforto, alguém reclamou de alguma coisa, ou falou que alguma coisa não estava boa, ou veio comunicar ou expressar de alguma forma um incômodo ou um desconforto. É incômodo ouvir o incômodo dos outros. Não é gostoso. É incômodo, não é? No geral, é incômodo. É desconfortável. Principalmente, sei lá, pessoas próximas ou pessoas que você ama. É incômodo. Muitas vezes, se alguém expressa assim, eu não estou me sentindo bem, eu já corro para ajudar, já corro para tentar achar uma solução. Vamos fazer isso, vamos achar uma solução, que tal isso, que tal aquilo. E às vezes não é aquilo que a pessoa precisa naquele momento, né? Então, quantas vezes também eu fui expressar um desconforto para alguém, fui, sei lá, expressar um descontentamento, alguma coisa assim, e essa pessoa não me ouviu do jeito que eu gostaria de ser ouvido. Se tem uma coisa frustrante na vida, é quando você vai falar um negócio para alguém e aquela pessoa te ouve de um jeito que você fala, não é nada disso. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa referência, né? Você vai falar um negócio para alguém, aí a pessoa leva a conversa para um outro lado e você fala, não, mas não é nada disso. Então, são ruídos, né? Ruídos de comunicação
que não vão ser evitados, mas quando a gente tem essa referência, a gente vai sacando, assim, e de experiência própria mesmo. Hoje em dia eu vou sacando que essas coisas vão acontecendo e vou conseguindo cuidar, e vou conseguindo não controlar, porque a ideia não é controlar, mas a ideia é ir usando esse recurso para conseguir expressar melhor aquilo que eu quero que aconteça, ou aquilo que eu espero que a pessoa fale, ou aonde que eu preciso de ajuda, ou será onde é que eu posso ajudar. Mas assim, tenho altos e baixos também, né? Às vezes falo de formas que eu olho assim e falo, nossa, eu não acredito que eu falei isso. Né? Quantas vezes a gente também não teve essa experiência de estar numa situação que você reage, fala um negócio e depois você para e fala assim, caramba, olha o que eu falei. É quase como se você não tivesse no controle das suas próprias palavras, assim. Às vezes a gente tem essas situações, né? Que eu falo, eu reajo de uma forma assim mais automática ou mais urgente, assim, né? Para tentar me proteger ou afastar alguma coisa. Aí quando eu vejo, eu falei um negócio que machucou muito a outra pessoa. E aí como é que eu, se eu quiser, né? Às vezes eu não quero, mas se eu quiser, como é que eu tento reparar também? Como é que eu tento restaurar um pouco esse relacionamento? Porque se eu tenho conflitos desgastantes o tempo todo e não consigo entrar no processo de reparação, isso vai só cortando as minhas conexões com as outras pessoas, né? Então, a comunicação não violenta vai ajudando a gente também a, mesmo que aconteça um conflito, que eu fale alguma coisa que, puxa, não era aquilo que eu queria ter falado, ou machucou muito a outra pessoa, ou eu fiquei machucado, vai ajudando a gente também a, depois do conflito, retomar e falar, putz, como é que a gente pode restaurar isso aqui? Porque desgaste sem restauração ou reparação é rompimento, né? Se a gente pensa numa corda que vai se desgastando, mas não tem um reparo, é rompimento. E nada errado com o rompimento. Às vezes é importante romper também. Mas, se a gente só rompe, isso pode criar uma vida muito difícil, né? Então, tudo isso veio a partir da sua fala aí, Jéssica. Obrigado pela sua fala. Muitos insights, muitas sacadas. E assim, já apareceu isso algumas vezes aqui nessas ideias, né? O canal que a gente usa para se comunicar também é um objeto assim de análise, né? Então, quando a gente está se comunicando pelo Zoom, é diferente de quando a gente está se comunicando pelo WhatsApp. Uma mensagem de áudio traz informações diferentes do que uma mensagem escrita, né? Uma ligação de áudio é diferente do que uma ligação de vídeo. Um encontro presencial é diferente de um e-mail. E todos os canais têm ruídos. Todos os canais têm os seus ruídos próprios, que são esses ruídos que eu falo uma coisa e a pessoa entende outra, né? E aí, como é que a gente vai tentando sintonizar para que, puxa, isso que essa pessoa entendeu é muito diferente disso que eu quis dizer, ou isso que eu entendi talvez seja diferente daquilo que a outra pessoa quis falar, e como é que a gente vai tentando sintonizar tudo isso, né? Para isso, eu acho que um dos elementos que são importantes é exatamente a gente ter recurso, né? A gente pesquisar, aprender e ter tempo para a gente fazer isso. E hoje em dia, quem tem tempo? Né? Na real, todo mundo tem tempo, porque, no meu ponto de vista, percebendo esse conceito de comunicação violenta, é um policiamento pelo resto da vida. Né? As pessoas vão mudando, as pessoas... eu falo assim, supostamente vão se aprimorando, né? Porque tem muitas pessoas querendo se aprimorar, mas tem pessoas aprimorando a comunicação violenta. Por exemplo, a comunicação, né, promovida pelos bolsonaristas. Até a palavra bolsonarista muitas vezes pode se tornar agressiva, porque a gente associou que bolsonarista é uma pessoa agressiva, bolsonarista é uma pessoa, né, tem a comunicação típica bolsonarista, mas nem todos os bolsonaristas, na real, têm
a comunicação do Bolsonaro e dos pupilos dele, no caso, né? E muitas Como se fosse uma vezes generalização, assim, né? muitas vezes nessa generalização eu pego assim, agredindo os bolsonaristas de forma geral. Então é um policiamento, né, que a gente faz assim Eu só dei um exemplo do bolsonarista porque é o momento atual agora, Mas à medida que as pessoas vão aprimorando o modo de ver a originalidade única de cada pessoa, né? Então, do mesmo modo que o desenvolvimento da empatia não é estático, esse policiamento também não é estático, do meu ponto de vista, é claro. Câmbio. Obrigado, Péricles. E, antes de passar para você, Joelson, só quero comentar uma coisinha aqui, que veio assim, te ouvindo um pouco, né, Péricles? Eu acho que existe um grande perigo, assim, quando a gente fica cultivando uma imagem das outras pessoas que é uma imagem inimizante, né? No sentido de pintar uma imagem de que as pessoas ou a pessoa com quem eu estou convivendo ou com quem eu tenho um conflito é minha inimiga, assim, né? Que eu estou em guerra com aquela pessoa. Ao mesmo tempo, como é que eu não não silencio as minhas necessidades também, assim, né? Eu não quero silenciar as minhas necessidades, eu não quero engolir violências que podem estar acontecendo comigo. Então, como é que eu tento interromper as violências mesmo, né? Como é que a gente cria formas de interromper as violências, mas que não seja através de uma guerra inimizante, assim, né? E essa é uma das propostas da não violência e da comunicação não violenta, assim. Então, como é que não violentamente a gente tenta interromper, barrar, né? Parar a violência que está acontecendo para exatamente abrir um campo de diálogo. Então, existem, se vocês depois jogarem na internet, assim, estratégias não violentas, né? Existem várias estratégias não violentas que não são estratégias de ataque, mas são estratégias de defesa. Porque muitas vezes a defesa é o ataque, né? É o contra-ataque. É uma forma de defesa, todo mundo já viveu isso em maior ou menor grau. Quando alguém está te atacando, você pode atacar de volta, né? Essa é uma forma de proteção também. E é uma forma que está aí nos nossos recursos. Agora, como é que eu tento me defender de uma violência, mas de uma forma que eu não ataco de volta? Por quê? Porque eu sou bonzinho, que eu sou um anjo? Não. É porque se a gente ficar nesse ping-pong de ataque, a gente vai caminhar para onde? Né? Então, tem um pouco esse convite, assim, de pesquisar outras formas que talvez a gente ainda não conhece, mas que tem várias pessoas encontrando essas outras formas de interromper violências, mas de uma forma que não seja através da guerra, né? Eu penso o seguinte, desculpa, achei que você tinha Ah, terminado. Micaele, só mais uma coisa. Eu tinha terminado, você captou bem, mas aí, sabe quando você termina e vem mais uma coisinha, assim, um rabichinho na cabeça, assim? Então, mais uma coisa também que você trouxe, né, Péricles? O que existe, muitas vezes, esse rótulo, né? Esse rótulo sobre as outras pessoas, que ele chapa, assim, ele chapa as outras pessoas dentro de um perfil, essas pessoas todas são assim. E aí reduz a complexidade daquelas pessoas àquele rótulo, e todo mundo aqui já viveu uma experiência de ser rotulado, que não é nada gostoso, né? E aí, quando a gente é rotulado, o que acontece? A gente é colocado dentro de uma caixa, assim, né? A gente é forçado ali dentro daquela categoria, e você, então, é dessa laia aqui. Você é desse perfil, eu já te conheço. Não, eu já te conheço, eu já sei qual que é a sua, né? Nossa. E essa postura do eu já sei qual que é a sua, ela não é uma postura do diálogo, né? É uma postura do não, eu já sei qual que é a sua e tem um muro aqui, tá fechado. E assim, às vezes os muros são importantes, né? Porque pode ser um muro de proteção, mas
o muro também, se ele é eterno, ele nunca vai fazer a gente construir junto, né? Então, ó, agora temos um conflito, porque Joelson levantou a mão, Jéssica levantou a mão e Ricaele também queria falar. Então, como que a gente pode distribuir aqui essas falas? Pode ir, eu já falei, eu falo por último se tiver tempo. Tá bom. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente, né, para discutir isso. Eu queria perguntar, porque assim, eu vi aqui, tem esse negócio aqui, né, que eu estou no notebook, que é de levantar a mãozinha, esse recurso. Mas para quem está no celular, não sei se aparece, né, Rica? Aparece sim, Joelson. Aparece Essa é uma mãozinha aqui, aqui. a mãozinha amarela no bordo. Em algum lugar. Porque eu nunca usei no celular. Eu falei, vai que não aparece para todo mundo, né? Para mim não tem, não. Achei. Os 3 pontinhos. E é muito legal, porque assim, a gente tá aqui aí, tá vendo, né, que a pessoa quer falar. Eu queria tocar nesse... Oi, Rica, querida. Que dois aspectos, né, que é a questão da divergência de ideias, né? Então, assim, a divergência de ideias pode gerar um conflito bem complicado. E ainda mais se envolver o tom, né? Então, assim, a forma com que apresenta aquela ideia pode ser agressiva para quem se opõe à ideia. Além disso, às vezes também essa questão da comunicação, mesmo estando dentro de uma escola de teatro, tem pessoas que têm as suas individualidades e elas, né, preferem não se sente confortável em falar, né, em algum momento. E aí a gente tem aquela coisa, a gente não, né? É de senso comum que quem cala consente, quem quer falar, fala, né? Então a gente tem esses julgamentos de valor empregados para as pessoas que não se comunicam, né? Por algum motivo, né? Que é de cada um, né? Eu não gosto de falar em público, pode acontecer isso também, né? E aí temos todo um clima que parece uma como que é? Luta de braço, né? Aquela coisa. Né? Em que né, tipo, a fala do outro parece que é tão impositiva que censura ou, né, de alguma forma, repreende a pessoa que vai falar depois, né? E já gerando também esse conflito. Às vezes os conflitos também não são... A gente não percebe que gerou o conflito no outro, uma indisposição, né? Mas também pode gerar, né? Então, são coisinhas que me veio à cabeça, principalmente essa questão de divergência de ideias. Obrigado, Joelson. Vieram algumas coisas aqui também que eu gostaria de comentar, baseado no que eu ouvi. Tem uma coisa assim que eu acho que é um dos fatores, assim, número 1, inibidor da nossa sinceridade, da nossa expressão, que é o julgamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Em ambientes que tem muito julgamento, ou em relações, por exemplo, eu imagino que todo mundo aqui conhece alguém. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu não vou nem contar para essa pessoa, porque se eu contar, essa pessoa vai falar um monte, já vai falar que eu fiz errado, que era óbvio que ia dar errado, que todo mundo conhece isso aí, né? O que acontece? Essa pessoa, provavelmente ela tem uma fala carregada de julgamentos sobre o que deveria ser feito, o que você fez, sobre você ou sobre o seu comportamento e tal. E o julgamento, ele vai desanimando a gente, né? Tipo, é tanto julgamento ali na fala daquela pessoa que ele vai desanimando. E aí chega uma hora que eu falo, nossa, eu não vou nem mais falar, porque se eu falar, eu vou tomar, né? Se eu falar, eu sei que vai vir a machadada aí. Então, e assim, o julgar não é necessariamente errado. Não é errado julgar, e o julgamento faz parte da nossa vida, e é importante julgar as coisas, né?
o julgamento ele tem a sua função, assim, até porque senão ele não existia na nossa vida. Então, evolutivamente, foi importante a gente desenvolver essa capacidade de julgar as coisas em volta da gente, até para a gente sobreviver. Mas, quando tem uma fala muito carregada de julgamento sobre um comportamento de uma pessoa, ou sobre a própria pessoa, é provável que as pessoas pensem duas vezes antes de falar, antes de expressar, antes de serem sinceras, né? Então, muitas vezes, a gente não é sincero em certas situações porque a gente tem um certo receio, e assim, eu estou falando generalizadamente, né? Lógico que todo mundo é diferente, assim, mas tem muitas situações que eu não sou sincero porque eu tenho certo receio de para onde que vai aquela conversa se eu for sincero, né? Então, assim, pensa em quantos ambientes de estudo ou de trabalho ou ambiente familiar que você se sente à vontade para, tipo, você jogar real mesmo, assim, para você falar, ó, é isso aqui que eu estou sentindo. São muito poucos. Por quê? Talvez você fale, talvez você expresse um desconforto, que você não gostou de alguma coisa que aconteceu, ou que você às vezes está triste. Às vezes eu deixo de falar até que eu tô triste, que eu tô mal com alguma coisa, porque aí eu sei que aí vem um monte de coisa, né? Um monte de fala, um monte de... Só que olha só, né? A gente vai perdendo a sinceridade das outras pessoas quando a nossa fala está carregada de julgamento também. E às vezes isso acontece inconscientemente. Então, um dos convites aí da comunicação não violenta é exatamente a gente ir percebendo o tanto de julgamento que eu tenho na minha fala e como é que isso afeta as outras pessoas, e aí eu decido se eu quero continuar com esse tanto de julgamento, se faz sentido para mim ou não, se eu quero reduzir, ou se eu quero tentar achar outras formas de me expressar, né? Por quê? E aí isso volta para isso que você trouxe, né, Joelson? Às vezes a gente está num ambiente coletivo e algumas pessoas não falam. Tem pessoas que têm mais facilidade de falar. Geralmente essas pessoas falam primeiro, né? Geralmente essas pessoas falam mais vezes. Tem pessoas que não fazem questão de falar. Então, assim, estão bem não falando. Tá, eu estou participando, estou ouvindo, estou bem não falando. Tem pessoas que, puxa, deu uma vontade de falar, mas eu fiquei com receio de falar. Será que eu falo? Será que eu não falo? Aí fica aquele negócio. Não, eu vou falar, não, mas eu vou assistir, né? Então, tem vários desses perfis num coletivo, e tem as pessoas que têm um certo medo de qual vai ser a reação das outras pessoas quando ela falar. Será que eu vou falar que a galera vai tirar sarro de mim? Ou alguém vai ser agressivo comigo? Ou alguém vai me depreciar? Ou alguém vai falar, nossa, que bosta isso que você falou, não tem nada a ver isso que você falou. Existem várias formas da gente desvalorizar, né? Existem várias formas. Formas mais, assim, intensas, mais diretas, formas mais sutis, né? Existem várias formas. Mas num ambiente de muito julgamento, e assim, eu já trabalhei com vários coletivos artísticos e não artísticos. Nos coletivos que a gente tenta criar um ambiente assim de escuta, de sinceridade, de empatia, assim, né? Que empatia não quer dizer concordar, mas empatia quer dizer, deixa eu ver o que essa pessoa está trazendo. Esses ambientes, as pessoas são mais sinceras. E o que a gente ganha com ambientes nos quais as pessoas são mais sinceras? A gente ganha informação importante. Olha só. Então, é muito trágico quando a gente participa de um ambiente que as pessoas não são sinceras. E todo mundo já participou aqui, né? Todo mundo já participou de uma reunião ou de uma equipe de trabalho, uma equipe de estudo que, tudo bem, pessoal? O pessoal fazia assim, tudo ótimo. E embaixo ali, né, nas placas tectônicas ali, embaixo do tapete, o pau tá comendo, né? A pessoa sai da sala, que essa pessoa não sei o que, né? Por quê? Porque a gente não tá à vontade de mandar a real ali. Então, eu acho que tem muitos ganhos em ambientes que a gente consegue ser mais empático,
mais sincero, mas não é fácil também. E exige recurso lidar com isso, né? Quem mais? Ó, deixa eu só ver aqui. A Ricaele queria falar e a Jéssica queria falar também. E o Maicon queria falar. Ah, o Daniel, deixa eu ver aqui. Tem muita gente. Peraí. Vamos fazer uma Daniel lista. Eu sou o número falar, 4. e Maicon. Então, agora temos quem? Eu acho que é a Ricaele. Confere? Eu acho que é. Isso, a Rica. Rica, diga lá. Tá. O que eu queria falar, você já entrou. Boa noite, né, Pedro? Eu queria falar, você já entrou no ponto que é a questão da empatia. Eu acho que quando a gente pensa, não só no outro, mas em mim também, sabe? Aquela questão de se eu não me amar, eu não amo o outro. Então, o que me fere, talvez? Pode ser a ferida do outro, ou pode ser também ao contrário, mas a questão é eu ter empatia, porque tem coisas que são óbvias que é ruim de você escutar. É óbvio. E tem muitas maneiras de você falar. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim, cara, que merda de trabalho que você fez. Ou você pode chegar para ele e falar, cara, olha, eu acho que não ficou tão bom assim, mas você pode melhorar nisso aqui, você pode melhorar naquilo, você pode... Você tá entendendo? Se você precisar, eu tô aqui para te ajudar. É outra forma de falar, porque para que eu vou falar que o trabalho do cara, eu não sei o que está acontecendo, não sei se de repente, sei lá, tantas coisas podem acontecer, tem gente que não se abre, né? E isso eu não estou dizendo assim por uma questão de você ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas poxa, todo mundo tem problema, todo mundo que está aqui, como você falou no começo, só que aí logo depois eu caí, que minha internet está ruim, todo mundo tá de saco cheio, a gente está numa pandemia há mais de um ano. Só que, na verdade, a gente já estava de saco cheio da nossa vida há mais tempo. A pandemia ela só veio para falar assim, olha, tá aí na sua cara agora, tá vendo? Tá vendo como é que tá a sua vida? É isso mesmo que você quer? E aí é nesse momento que a gente tem que entrar nesse processo de, peraí, será que eu estou no emprego que eu quero? Será que eu estou no local que eu quero? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que é o meu propósito? E aí você tem empatia de olhar para as outras pessoas e pensar da mesma forma. Eu venho lendo, eu gosto muito de... Eu tenho por hobby... Eu gosto de estudar, para começar, e eu tenho por hobby estudar psicologia, comunicação não violenta, já li sobre... Já tem bem tempo, mas eu já li. Então, assim, e eu fui aprendendo que tem formas diferentes de você falar com as pessoas, tem pessoas que são mais sensíveis, cada pessoa tem um histórico, né? Uma pessoa pode ter determinado trauma, qualquer coisa nesse sentido, que pode afetar ela, e aí, de repente, você fala uma palavra e aquela pessoa fica mal, de repente você coloca para baixo uma pessoa que talvez tenha um talento, mas ela não está conseguindo desenvolver, talvez se você ajudasse ela, enfim. Tem uma série de formas, como você mesmo disse, mas eu acho que a principal é eu tentar, porque ninguém tem como se colocar no lugar do outro, eu nunca vou saber o que o Péricles está pensando, o que o Flávio está, sabe, o que se passa, o que ocorreu na vida deles, o que ocorreu na sua vida hoje, para você estar aqui, o que você passou antes de você vir aqui fazer essa palestra. Mas, assim, eu ter aquela empatia de pensar, cara, é aquilo que você falou, o que essa pessoa está pensando, né, o que está acontecendo? Será que é dessa forma mesmo? Por que ela pensa assim? Porque todo mundo tem um porquê, ninguém sai fazendo escolhas aleatoriamente na vida, né? Igual um louco. Não, todo mundo, às vezes, ele pensa para fazer aquela escolha, então ele tem um porquê daquilo, que às vezes é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, às vezes, um cara vai te fechar no trânsito e você vai xingar ele, e, cara, às vezes ele estava ali no último segundo de levar a mãe dele para o hospital, a criança dele, sei lá, às vezes ele estava com a mente em outro lugar, pensando no filho dele que está no banco de trás, passando mal. Ou, sei lá, talvez ele vai chegar atrasado e corre o risco de perder o emprego e a única coisa que ele tem para sustentar da família dele, sabe? Estando numa pandemia ou não. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu não sei quanto tempo tem porque eu pesquiso essas coisas tem bom tempo, né? Então, não sei, acho que tem uns 4 anos, 5 anos. Quando eu comecei a observar isso, então, assim, você acaba se centrando mais, né? Você acaba olhando mais para você e observando, poxa,
olha o tanto de erro que eu tenho também. Caramba, eu passei na frente daquele cara ali sem querer, não percebi. Talvez poderia ser ele passando na minha frente, de repente ele tá me xingando ali. Mas, de repente, eu posso só mentalizar uma coisa boa para ele, sei lá, fazer uma oração, uma reza e pedir que, sei lá, Deus guie ele, os anjos guiem ele, ou qualquer coisa, ou desejar o bem para ele, que seja, independente de religião, de qualquer coisa. Mas, tipo assim, ao invés de eu xingar aquele cara, de ficar com raiva, estressado, imaginar, não, poxa, talvez ele tem tantos motivos para fazer isso, não sei. Mas aí você não deixar... você tem empatia pelo outro e não deixar que a ação do outro interfira na sua conduta, né? No sentido de você ficar com raiva, que aí você não tá ficando com raiva da pessoa, né? Não é a pessoa que tá te irritando, né? Alguma coisa que tá dentro de você, que você não percebeu ainda, e essa pessoa, de repente, ela encostou naquilo ali. E aí você fica com raiva, você acha que tá com raiva da pessoa, quando, na verdade, são problemas seus, interiores, que você ainda não resolveu. E aí o cara te fecha e você começa a xingar. Quando, na verdade, você está com raiva do seu serviço, porque você está querendo chegar no seu serviço, você está com problemas no seu serviço, e o cara te fecha ali no trânsito, e você começa a xingar ele e enfim, amaldiçoar a quinta geração dele. Então, eu acho que é isso. Acho que o princípio de tudo é empatia. E isso é uma coisa que é um aprendizado todo dia, porque todo dia vai acontecer uma coisa nova, diferente, que você vai olhar e vai fazer uma coisa errada e falar, poxa, cara, por que eu fiz isso? Por que eu tô fazendo isso? E aí cabe você voltar para dentro de si, olhar, e aí eu falo da meditação, que ajuda muito nessa questão, porque você olha para dentro, né? E aí você olhando para dentro, você consegue perceber que você não é o centro do mundo e que você tem problemas e que todas as pessoas têm problemas, enfim, é um ciclo infinito. Eu vou parar de falar aqui, que senão eu falo o resto da noite. Obrigado, Ricaele. E também, assim, lembrando, né, que se não der tempo de alguém falar hoje, por causa do tempo, a gente vai ter mais um encontro também, assim. Então, estou celebrando que a gente vai ter mais um encontro em algum momento para dar continuidade. Você trouxe coisas assim que eu achei muito, muito legais, porque assim, a empatia, eu entendo a empatia exatamente como, bom, tem vários conceitos, vários jeitos de definir, né, empatia, mas eu acho que a empatia tem a ver com um espaço que eu abro dentro de mim, assim, para a existência da outra pessoa. Só que se eu tô cansado, esgotado, cagado, maltratado, oprimido, violentado, eu não vou conseguir abrir esse espaço. É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, assim, tem isso também, né? Quais são as condições de temperatura e pressão? Quais são as condições que eu preciso na minha vida para que eu consiga ser mais empático? Porque a responsabilidade pela empatia não é só minha. A responsabilidade pela empatia é também do ambiente que está me facilitando ou me dificultando de ser mais empático. Né? Essa responsabilidade é das pessoas, do ambiente, é minha, então é uma responsabilidade compartilhada, assim, né? Então, quando eu não estou conseguindo ser empático com alguém, não é à toa também. É porque provavelmente meu copo está cheio, eu estou transbordando. Sou eu que estou precisando de empatia. Então, é muito difícil conseguir oferecer empatia quando eu não recebo empatia em nenhum momento também. Onde é que eu recarrego a minha empatia? Né? Então, é difícil, é muito difícil. Agora, se eu consigo achar práticas que são válvula de escape de alguma forma, e todo mundo tem as suas, né? Cada um tem as suas, sim, mas uma válvula de escape, de esvaziamento, que seja de alguma forma saudável para você, porque tem válvulas de escape que são autodestrutivas também, né? Mas se eu consigo achar uma válvula de esvaziamento para abrir um pouco mais de espaço interno, para respirar um pouco, para abrir um espaço para a existência da outra pessoa, aí eu consigo ser um pouco mais empático. Mas é uma responsabilidade também do ambiente no qual eu estou inserido, né? Se eu estou sendo muito maltratado, se eu estou sendo muito violentado, muito oprimido, e aí a gente está falando também de violência estrutural da sociedade, né?
Então, assim, as pessoas na nossa sociedade não são tratadas iguais, né, gente? Uma pessoa branca, uma pessoa negra, homem, mulher, trans, todo mundo é tratado diferente, assim. Então, o que acontece também? Às vezes, uma pessoa que foi muito oprimida explode. E aí ela é julgada porque ela explodiu. Mas ninguém leva em consideração a opressão que levou ela a explodir. Tem isso também, né? Então, achei muito interessante. E é uma pergunta que eu me faço e eu gosto de fazer nos grupos também, né? Que eu faço parte, assim. Do que a gente precisa aqui no nosso grupo para que a gente consiga ser mais empático umas com as outras aqui? Do que a gente precisa? Uma pergunta aberta. E aí, a empatia, como você falou, né, Ricaele? A empatia, ela pode ser com a outra pessoa, mas ela pode ser comigo mesmo. Então, existe essa perspectiva da empatia com a outra pessoa, mas existe a perspectiva da autoempatia, que é o quê? Nada mais, nada menos é olhar para aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou precisando e legitimar isso. Porque, às vezes, eu nem legitimo aquilo que eu estou sentindo, né? Ah, isso que eu estou sentindo é besteira. Ah, essa minha necessidade aqui, não, vou abafar ela, vou silenciar, ela não é importante. Eu não vou expressar isso, porque é besteira. Os autojulgamentos, né? Todo mundo aqui sabe o que é um autojulgamento. Quando a gente fica ali, ó. Por quê? Porque muitas vezes, e o autojulgamento, ele vem muitas vezes de uma intenção muito boa. Porque você queria ter feito uma coisa e aí você não conseguiu fazer, e aí você fica assim mal com aquilo, fica mal. E aí vem o autojulgamento. Putz, eu sou um bosta. Nossa, eu não consegui fazer de novo. Nossa, que pessoa burra que eu sou. Nossa, de novo você pisou na bola aí nesse lugar. Então, assim, a intenção desse autojulgamento é meio que, tipo, olha para isso, isso é importante, né? Tem essa intenção por trás, assim, olha para isso é importante, você está pisando na bola, mas, ao mesmo tempo, o autojulgamento, muitas vezes, ele me joga mais para baixo ainda, né? Eu já me machuquei com uma situação e aí depois vem o autojulgamento para dar mais umas marteladas ali, para ver se eu afundo mais, né? Então, como é que eu reconheço também alguma coisa que eu fiz e que eu acho que não foi tão legal, e olho para isso, tentando aprender com isso, mas não tentando me malhar ali no autojulgamento. E aí você também falou uma coisa, né, Ricaele? Existem formas e formas da gente dar um feedback sobre um trabalho, sobre alguma coisa, assim, e a gente pode tentar pensar na forma que a gente se comunica, mas também a gente vai checando como é que aquilo chega na outra pessoa. Porque em muitos momentos, isso já aconteceu comigo, eu estava ali tentando falar de uma forma assim mais educada, tal. E aí a outra pessoa ficou extremamente irritada, falou assim, mano, para de falar assim, o que é? Joga real, fala palavrão, sabe? Como se, assim... E eu estava tentando ser muito cuidadoso ali. Então, também para cada pessoa... Porque muitas vezes esse jeito cuidadoso chega na outra pessoa como assim um jeito meio manipulador ou não tão autêntico, né? Não tão espontâneo. Então a gente vai assim, também Pedro, essa pessoa construindo... acha que eu sou muito sensível, ela não vai direto ao ponto. Eu sou bem assim. Exato. Então, Cara, né? pode jogar real, pode jogar real. Joga aí que eu aguento, né? Só que também cada pessoa é de um jeito, assim. Então a gente também vai achando essa sintonia, essa calibragem, assim, né? E é isso. Deixa eu ver. Olha, a gente tem 15 minutos. O tempo passa rápido aqui quando a gente está, né, trocando. Eu quero já apreciar todo mundo que já trouxe coisas. Quero reconhecer que talvez não dê tempo de todo mundo falar. E que a gente tem, felizmente, mais um encontro para também dar conta de tudo isso que surgiu. Que mais? Olha, tem aqui. A gente Eu sou tinha... depois da Jéssica ou Ana, não sei como que tá a lista aí Eu posso de falas. fazer minha pergunta, que eu só vou complementar mais ou menos o que a Rica falou, que era algo que eu estava com ele na cabeça. Aí eu já libero já para outras pessoas fazerem. Beleza, vai lá, Jéssica. Aí a gente passa para o Daniel. É que você citou sobre posição de poder e era algo que
está sendo realmente discutido muito, inclusive, dentro do Big Brother Brasil. Que foi até foi uma situação que teve lá, que surgiu a discussão, que eu estava em uma discussão com umas pessoas sobre isso, que estava a Juliette e o Gil, a Juliette e a Lumena numa discussão, e nesse momento a Juliette senta, e a Lumena fica em pé durante a briga, e o Gil, na hora, percebeu aquilo e falou para ela, senta, discute olhando um no rosto da outra, na hora da discussão. E a Lumena, ela é uma mulher preta. A Juliette tem a sua história, tem tudo por trás dela, mas a Lumena, pelo fato de ser uma mulher preta e ser colocada naquela posição, porque o que significa? Ali ela foi, na maneira em que a Juliette sentou, a decisão dela foi manter a Lumena como opressora e ela estava sendo oprimida na situação da discussão. Então, ela colocar uma mulher preta naquela situação gerou uma grande discussão. E alguns amigos meus não entenderam o porquê daquela discussão. E aí eu pesquisei, conversei com outras pessoas para entender também, porque assim, eu sou preta, mas eu venho aprendendo sobre isso. E entra bem nessa coisa de comunicação não violenta, que não entra só no quesito de fala, digitação, mas sim no quesito corporal. Como que o corpo pode transmitir essa informação de violência ou não violência. Porque o posicionamento do corpo dela ali, ela deixou a Lumena para transmitir que ela estava sendo violenta e a Juliette estava sendo oprimida, porque ela olhava de cima para baixo, com o rosto, com olhos cheios de lágrimas, e a Lumena de cima brigando e discutindo. Então ela botou a Lumena numa posição muito comprometedora, ainda mais de uma pessoa que já tem uma vivência de violência pela cor da pele. E então entrou em uma discussão justamente sobre isso. A questão entrou até depois da Ana Maria, que perguntou sobre branquitude e tudo mais. E eu achei assim extremamente válido, porque entra nessa questão. Eu também, que nem a Rica falou, eu sou louca por isso. Eu adoro a questão de essa comunicação não violenta. Eu sou muito sensível a isso. Essa consciência corporal que a gente tem que ter sobre si e sobre todos ao seu redor. Eu tenho muito isso, eu gosto muito de observar como que as pessoas reagem a certas situações e tudo mais. E como certas palavras pode afetar. Porque, tipo, essa comunicação de violência e não violência, para você conseguir ter esse consciência corporal, é uma consequência de conhecimento. Porque se você não tem o conhecimento daquilo que você... Por exemplo, se você está falando com uma pessoa preta e você fala algo que, tipo, pode trazer, remeter a pessoa sobre situações que ela viveu de violência, você vai estar sendo violento sem você perceber. Então, tipo, essas situações vêm muito de um conhecimento. A pessoa tem que ter aquela... Às vezes você é violento sem ter a mínima noção que você está sendo violento. E eu venho de uma família branca e às vezes eu paro e discuto com a minha mãe certas coisas que ela fala para mim. Eu falo, mãe, você não pode falar isso para mim. Eu sou sua filha, você... Aí eu tento explicar para ela de uma forma simples e acessível para ela entender. Mas, tipo, me remeteu muito isso, que essa violência, às vezes, acontece até da forma como a gente olha. Se você chega num lugar, a pessoa te olha de baixo, ela está cometendo uma violência, entendeu? Ela está sendo violenta com você. E ainda mais se a pessoa tem uma vivência com essa violência, se torna, tipo, 1000 vezes mais. E eu achei muito interessante, eu conversei com pessoas, assim, que têm muito conhecimento, foi muito válido, assim, para mim. E... é isso, eu só queria contribuir mesmo. Assim, legal, aí eu queria tipo, perguntar para você sobre isso mesmo. O que pode trazer além do conhecimento, tem algo que a gente precisa, assim, porque nos meus pensamentos, com os meus neurônios, para mim o que tem o essencial é o conhecimento. Mas pode ter outras coisas que a pessoa precisa para ter essa consciência corporal dela e as pessoas ao redor dela. Não sei. Legal, obrigado. Eu vou propor o seguinte, que eu já emendo aqui no Daniel e no Maicon, aí eu tento, no final, dar
uma amarrada geral, assim, e aí o que eu não der conta, aí a gente aproveita no nosso próximo encontro, pode ser? Então, Daniel, quer trazer aí o seu comentário, a sua pergunta? Sim, quero trazer. É, uma coisa que eu anotei aqui, uma dúvida, é que eu acredito que a comunicação não violenta seja dar espaço para as outras pessoas falarem e tentarem na prática. Vou dar um exemplo aqui de empresa. Às vezes, a solução para um problema não vem de um cargo alto, por exemplo, é um diretor, um coordenador, um gerente. É, Às vezes, a solução ela vem de um funcionário, ela vem de um faxineiro, de um funcionário da limpeza, de um jardineiro da empresa, que às vezes tem o conhecimento, vamos supor, uma empresa final de ano quer fazer um show de música. E aí o dono da empresa não sabe que tipo de show fazer, né? Só que aí, ao invés de ele pedir a participação de todos, ele só ouve a opinião dos que têm cargo alto, que subjuga, né? Falar, faxineiro, jardineiro, cozinheiro, esse pessoal aí não vai saber dar boa sugestão, não vai saber falar nada. E aí, por Uhum. autoritarismo, por essa questão violenta, ele vai e só ouve o coordenador da empresa, só ouve o gerente, o vice-gerente, o vice-diretor, o alto secretário de não sei quê. Uhum. E muitas vezes o dono, no autoritarismo dele, vai lá e coloca, não, show de música de final da empresa, eu vou cobrar um ingresso de não sei quantos reais, bem caro, para só uma classe tal poder acessar, e vai ser 1h30 de música sertaneja. Aí Uhum. chega no dia, o show é um flop, não tem vendas, sabe? O negócio não sai no papel de jeito nenhum. Enquanto, às vezes, uma cozinheira poderia pegar e falar para esse diretor aí, falar, olha, por que você não faz o show dividido da seguinte forma: 15 minutos de samba de gafieira, 15 minutos de samba fundo de quintal, mais 15 minutos de música clássica erudita, mais 15 minutos de música pop de Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa, e aí encerra com uma música da Ludmilla, ou então da Anitta. Eu tenho certeza que vai lotar, né? Aí a cozinheira fecha a opinião dela falando, tenho certeza que vai lotar, porque aí vai pegar todos os públicos, vai pegar público jovem, adulto, idoso, enfim, vai pegar e cobrar um ingresso mais barato, tipo assim, R$ 30, adulto, estudante, doador de sangue paga 15, ao invés de vender jarra de suco no show por R$ 20, vende por R$ 10. A cozinheira pegar e dar essa solução, só que aí o Uhum. cara não cria nem espaço, porque pega e coloca assim, reunião para negócio de show de música no final de ano da empresa. Aí muitas vezes tem até a plaquinha lá, somente pessoas de cargo alto. Então eu vejo muito desse problema no mundo lá fora, de não ser uma coisa assim colaborativa, né? De ser algo assim muito impositivo, de que só o que as pessoas que têm cargo máximo e alto podem falar, podem dar opinião, só elas que estão sempre certas, sendo que algumas vezes pode estar certo alguém que tem um cargo mais simples, como uma cozinheira, né, uma faxineira, um negócio assim. É isso que eu Uhum. penso. E que é um motivo de também de sentir que não pertence, né? De desconexão ali, das pessoas que Verdade. não estão se sentindo incluídas ali, né? Muito legal, Daniel, obrigado. Vou botar Obrigado, assim a seu professor, eu que comentário aqui, agradeço. vou botar o seu comentário aqui no caldeirão e ver o que que eu consigo fazer com ele. Mas ele em si já é super legal, obrigado. Maicon, quer trazer alguma coisa aí nos 45 do segundo tempo? Já foi contemplado um pouco pela fala dos amigos aí, mas uma questão que eu queria colocar, até que boa parte de uma coisa que tem aqui, que é a MT Tretas, né? De vira e mexe, a gente tem uns problemas de look, uns arranca-rabos, e isso é meio de ser humano, assim, né? Não tem como, né?
também são opções, né? A maneira como eu vou me reportar ao outro. Porque, como você disse, a questão de julgamento está ok. A gente pode ouvir o feedback das pessoas. Sem problema nenhum com isso. A questão é a forma como eu me reporto. Porque muitas vezes, através da comunicação, você pode estabelecer pontes, né, que vão levar para um processo de amadurecimento, de entendimento, e muitas vezes você pode colocar, através da comunicação, muros, barreiras, né, a tal ponto de chegar num ponto que não tem para onde ir a conversa, porque se estabelece realmente essa barreira. Né? E aí, quando isso está, quais são as dicas que você pode nos dar de conselho de como lidar com essa situação? Já tive um fato que aconteceu comigo aqui mesmo, né? E o método que eu usei, a ferramenta que eu usei, foi de estabelecer filtros. E aí era uma maneira de eu dizer, isso eu vou absorver dessa forma ou isso eu vou amadurecer em um outro momento. Então, como lidar com essa situação quando ela acontece? Porque acontece. Teve uma parte que eu não entendi. Foi estabelecer filtros, foi isso? Isso, de poder filtrar o que eu estava ouvindo das pessoas. Maravilha, obrigado. Então, gente, eu tenho 3 minutos. Eu acho que os comentários de vocês já trouxeram coisas muito legais. Não vou dar conta de honrar, né, a profundidade das coisas que vocês trouxeram aqui. Então, me veio uma ideia aqui, vamos ver o que vocês acham. Eu queria, para honrar exatamente a profundidade disso que vocês trouxeram, eu anotei essas coisas aqui e eu queria convidar vocês para a gente se encontrar no próximo encontro para abordar essas questões e mais outras que vierem, até para a gente poder não ultrapassar o tempo aqui e cuidar da nossa pontualidade também. Pode ser? Então, Pode. se vocês toparem e quiserem escrever no chat, aí se tiver fácil escrever no chat ou, sei lá, mas escreve no chat, sei lá, para que serviu esse nosso encontro aqui, se serviu para alguma coisa, se foi interessante de alguma forma, né? Para que serviu esse nosso encontro aqui hoje? Se você está levando alguma coisa... Às vezes é um olhar novo, às vezes é uma confirmação de alguma coisa que você já pensava. Então, se você quem possa interessar, uma coisa útil seria a gente abrir, por exemplo, um grupo de debates no WhatsApp, ou então uma coisa individual, ter um caderno onde a gente escreva um diário de bordo dos nossos comportamentos, né? Qual foi um exemplo da sua comunicação não violenta de hoje? Qual foi o exemplo sábio que você deu? Ou seja, alguma maneira da gente, no próximo encontro, já chegar com algumas coisas mais objetivas, né? Porque esse encontro de hoje foi importantíssimo, no meu ponto de vista, para despertar o assunto, para despertar a percepção e despertar uma vontade de policiamento. Câmbio. Obrigado, Péricles. Inclusive, assim, eu vou... baseado no que aconteceu na SP Escola de Teatro, né? A gente teve 2 encontros, e mesmo com 2 encontros não deu conta de aprofundar tudo, e é exatamente por isso que agora a gente vai fazer um ciclo de atividades mais práticas, tal, que você acha que 10 encontros, tal. Não sei se vai ser possível fazer isso aqui, mas eu acho muito legal se quem quiser trazer situações concretas ou perguntas para o nosso próximo encontro. Eu ainda não sei a data, mas vai ser tudo muito bem-vindo e a gente vai tentando fazer caber, encaixar tudo isso. E aí, para encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que me ajuda muito, assim, a olhar. Uma pergunta que me ajuda muito a olhar para os conflitos, não só de uma forma individual, mas coletiva também, assim. E a pergunta é: como é que a gente checa se o jeito que a gente está lidando com os conflitos está funcionando, e o que será que a gente pode fazer para ajustar para funcionar melhor? Essa é uma pergunta aberta, né? Como é que a gente checa se está funcionando
E se não estiver funcionando, ou se alguns aspectos não estiverem funcionando, como é que a gente vai fazer um ajuste? Então, é isso, gente. Obrigado, super. 9h30 para mim, 8h30 para vocês. Flávio, Pedro, obrigado para todo mundo. E eu vou passar a bola para você, mas antes de passar a bola, eu só quero agradecer muito todos os comentários e participações. Muito, muito bom estar batendo uma bola com vocês aqui, porque se só eu estivesse falando, e lógico, eu falei mais, né? Estou numa relação de poder aqui de alguma forma, mas tentei fazer um bate-bola mais colaborativo e agradeço muito todas as participações. Diga lá, Flávio. Pedro, te agradecer. A Bruna já postou aí que o próximo encontro seria no dia 4/7, e alguém perguntou por que tão longe. Eu também acho que está muito longe esse encontro. E vou negociar com o Rodolfo para a gente poder ter mais um encontro, se possível, além desse, trazer para mais para perto, que foi assim, uma experiência muito bonita, né? Eu acho que é um momento muito propício à sua fala. Fiquei encantado com tudo que eu ouvi aqui. E nossos estudantes... Foi uma estratégia, Flávio, de ter uma discussão entre os núcleos, né? Deles quebrarem um pau, aí o Pedro volta para amenizar. Isso, boa! Hashtag Pedro Orientador, Bruna? Pedro, então nós vamos negociar. Eu vou conversar com o pedagógico nosso, que é o Rodolfo. Vamos tentar buscar trazer você mais algumas vezes, antes do dia 4. Só quero agradecer imensamente a sua contribuição. A MT Escola de Teatro se sente muito, muito lisonjeado com a sua presença. Os estudantes aqui que ficaram aqui, muito legal a participação de todo mundo. Gratidão aí pelo compromisso de cada um e de cada um, tá bom? Pedro, você tem a palavra. Um beijo para todo mundo. Você fecha, Pedro, por favor. Obrigado, Flávio. E eu queria aproveitar, para quem ainda está aqui, se esse assunto te interessou, né? Eu ainda não sei quando vai ser o próximo encontro, né? Se ele vai mudar de data ou não. Mas se esse assunto te interessou, se você quiser saber mais, me procura aí nas redes, me manda uma mensagem no privado, ou no Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, que eu vou abrir exclusivamente para vocês aqui da MT. Eu vou abrir uma biblioteca com PDFs, referências, vídeos, um monte de coisa, que geralmente é a biblioteca que eu abro para as pessoas que fazem os meus cursos. Então, já ofereço de presente para vocês também esses recursos, quem quiser saber mais, tal. Mas aí me manda lá, procura Pedro Consorte nas redes, e aí eu te mando o link, tá bom? Top demais. Obrigadão. Pedro, a gente pode tirar uma foto com você? Pode. Com certeza. Quem quiser abrir a câmera aí, ó, ficar bonito do lado do Pedro, vamos lá. Eu só queria falar uma coisa, posso? Claro. Eu queria agradecer, eu acho muito importante isso, essa iniciativa da MT Escola, eu achei muito interessante. Como um todo, assim, né, a iniciativa de vocês em ajudar os alunos desde o ano passado, né, com as consultas psicoterapêuticas, enfim. Eu acho muito importante isso mesmo, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conhecimento. Hoje em dia tem muita informação, né, e você acaba não encontrando, digamos assim, não tem um direcionamento no Google, na internet. Aí quando vem uma pessoa para palestrar sobre, e você pode conversar, dialogar, entender um pouco melhor do assunto, é maravilhoso. Então eu queria agradecer essa iniciativa da MT. Obrigado, Ricaele. Então, tem contagem regressiva para foto ou a gente vai ficar assim fazendo pose? Já tirei, Pedro, desculpa. Já tirou? Eu não estava nem preparado. Várias. Vamos mais uma, então. Nossa, nem fiz minha barba ainda. Peraí. Vamos mais uma. Eu nem passei perfume, gente. Pronto, foi. Obrigado, boa noite. Cuidem-se muito. Boa noite. Eu vou e vamos juntos. Galera. Boa noite. Beijo para todo mundo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Ótimo.